Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Como é importante a nossa oração diária, pedindo proteção para Deus, pedindo a Deus para que envie seus anjos poderosos. Deus, ele está sentado em seu trono com o seu Filho Jesus, assentado à sua direita, e imagino Deus observando a todos. Aqueles que o buscam, aqueles que o temem, têm privilégios. Por isso que devemos buscar a Deus a todo momento de nossas vidas. Agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus por estarmos aqui. Como é bom estar viva, né? Como é bom sentir o cheiro da terra. Quando tá chovendo, às vezes a gente sente o cheirinho, né, da terra, quando molha, quando limpa o ar. Quantas pessoas que quando chove, elas sentem aquele cheirinho e aquele alívio, né, porque limpa o ar. Como é bom estar vivo. Só o fato de estarmos vivos já é uma grande bênção de Deus. No Salmo 65, versículo 2 ao versículo 4. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação, por todas nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Olha que bênção. O Senhor ouve as nossas orações. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Todas as pessoas clamam a Deus. Até aquelas pessoas que não têm fé, tem pessoas que falam que não acreditam que Deus existe, mas na hora do desespero sabe pedir ajuda a Deus, sabe clamar a Deus. Eu já ouvi muitas histórias e você também já deve ter escutado. Histórias de pessoas que não tinham fé, que não criam que Deus existe e na hora do desespero clamaram a Deus. Nós, seres humanos, necessitamos da misericórdia de Deus, do perdão dos nossos pecados. E como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Feliz é aquele e aquela que Deus chama. Deus chama para mostrar, para abrir a mente, o coração, dar entendimento da sua palavra, porque quão desesperador é para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, quando está passando por algum sofrimento, por alguma coisa, ela não ter ajuda, não ter ajuda dessa pessoa, não ter ajuda para essa pessoa, perdão. Porque ela fica desesperada, ela não tem paz dentro de si. Uma pessoa quando ora, o Espírito Santo, ele dá paz que excede todo o entendimento. Quando a pessoa pede para o Espírito Santo, ele começa a agir em nosso favor. Quando a gente começa a pedir a Deus proteção e Deus vê que um filho, uma filha está correndo risco, Deus envia anjos poderosos para nos proteger. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. As pessoas pensam que as bênçãos de Deus é só dinheiro, é só prosperidade. Se uma pessoa tem muito dinheiro, ela é abençoada por Deus. A pessoa tem a bênção de Deus pelos livramentos que não vemos, pelos anjos que o Senhor envia todos os dias para nos proteger, para nos dar livramento de coisas que não vemos.
às vezes até reclamamos. Tem pessoas que levam um tombo, né? Ela cai e ela se machuca, aí ela fica reclamando, nossa, caiu, às vezes bateu a cabeça, às vezes machuca um pouco a coluna, mas Deus deu livramento. Eu creio que quando um filho, uma filha cai ou acontece qualquer coisa na vida dele ou dela, e ela continua viva, é livramento de Deus. Quantas pessoas por uma queda já perderam a própria vida? A nossa vida é muito frágil, só que Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele enviou o seu Filho Jesus, para falar conosco, para nos mostrar como Ele é. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Deus falava com os antepassados, os nossos antepassados, com os profetas, através dos profetas. Depois que Jesus veio, ele falou conosco através da vida de Jesus, da vinda de Jesus. Jesus se fez homem para nos salvar, para nos libertar, para nos mostrar toda a verdade, como diz na palavra do Senhor. Toda a verdade, o meu povo perece por falta de entendimento. Jesus veio para dar entendimento, para enviar o Espírito Santo. Quando ele subiu aos céus e sentou à direita de Deus Pai, ele enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós. Quando ele foi, Deus enviou o conselheiro, o nosso ajudador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Espírito de paz, de amor, de bondade, de nos dar paciência, alegria, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Olha quanta qualidade, quantas coisas boas, alegria no coração e paz em momentos que só Ele pode nos dar. Às vezes estamos passando por coisas que não são fáceis aos olhos humanos, mas passamos com domínio próprio e com a paz que excede todo o entendimento, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Essa é a nossa maior riqueza, ter a bênção de ter o Espírito Santo dentro de nós. E as pessoas pensam que a prosperidade é só dinheiro. Não é só dinheiro, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em Hebreus 1, versículo 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Significa, os anjos são espíritos enviados por Deus para nos servir, para nos livrar, nos dar livramento. Deus envia os seus anjos poderosos para nos proteger, como diz no Salmo 91. E nós temos essa grande bênção, porque essa bênção é para todos que creem em Jesus, ou seja, você e todos os cristãos
que fazem parte da família de Deus. Os anjos são servos de Deus, não intermediários para nós. Nós devemos ir diretamente a Deus, pedindo a proteção de Deus, em nome do Senhor Jesus, que é como diz na palavra de Deus, nesse nome poderoso, sobre todo o nome, acima de tudo e de todos, está o nome de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos muitas bênçãos, nós somos muito, mas muito agraciados. Transbordamos de bênção na tua casa, da tua casa, do teu santo templo. Bênçãos do Senhor, porque Deus envia os anjos para nos proteger. No momento de desespero, no momento de angústia, no momento de livramento, Deus envia seus anjos. Quando você orar pelos seus filhos, quando orar pela sua família, peça a Deus que envie seus anjos poderosos para proteger sua vida, sua família, seu lar, tudo que você tem e tudo que Deus está enviando para a sua vida. Mas devemos pedir diretamente a Deus em nome do Senhor Jesus. Essa é a oração. Pedir a Deus, clamar a Deus, porque é Deus que sustenta todas as coisas. Os anjos, eles não são para você, para nós darmos louvores aos anjos. Todo louvor, toda honra e glória é para Deus, é para o Todo-Poderoso. E é em nome de Jesus que as bênçãos são recebidas. Eu vou orar o Salmo 91. Antes eu vou falar do versículo 11 do Salmo 91. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Deus envia seus anjos para nos proteger. Essa é uma bênção dos céus, uma das grandes bênçãos, e por isso estamos aqui, porque Deus nos dá livramento, porque no mundo espiritual tem muitas armadilhas para os filhos e filhas do Senhor, mas o Senhor nos livra de todas. E eu vou orar o Salmo 91, para que as bênçãos do Salmo 91 estejam presentes na minha vida, na sua vida, na vida de cada membro da minha família, na vida de cada membro da sua família e de todas as bênçãos da região, das regiões celestiais que o Senhor enviou para as nossas vidas, cuidando da nossa saúde, cuidando dos nossos trabalhos, ministérios, famílias, projetos, sonhos, e que todos os sonhos que estiverem de acordo com a vontade de Deus, que ele se realize para a glória de Deus. E a maior bênção, a proteção das nossas vidas, nos dando saúde do topo da cabeça à planta dos pés. É em nome de Jesus que eu já agradeço, Pai, pelas bênçãos do Senhor enviada todos os dias para a vida dos teus filhos e filhas. Eu te louvo e te bendigo, ó Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, digno de louvor, de toda honra e toda glória, hoje e para sempre, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos Santíssima Trindade, que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas e nos coloca de pé no fronte, protegendo, abençoando, cuidando, curando, libertando, salvando, abençoando e dando glórias. Te damos glórias e glórias todos os dias, honras e glórias ao teu santo nome, Senhor Jesus, o nome poderoso que está acima de tudo e de todos, nos céus e na terra, em nome de Jesus. Senhor Deus, te louvamos, Pai Todo-Poderoso, envia teus anjos poderosos, Pai, para nos proteger. Luta a batalha do teu povo, Senhor. Luta as nossas batalhas, porque o Senhor ganha todas para nós. Precisamos de ti, Pai.
Pai presente, Pai amoroso, Pai bendito, Pai misericordioso, Pai cheio de amor, vem com restauração na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Salmo 91. Ore comigo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigada por mais esse dia. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada pela tua santa presença, cuidando dos teus filhos e filhas, abençoando. Precisamos da tua bênção, Pai. Abençoa-nos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço pela tua poderosa bênção, Senhor, e proteção sobre as nossas vidas, lares, sonhos, projetos, saúde, ministérios, caminhos abertos para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém.